Boa noite, estamos começando nesse momento mais um programa Discutindo a Notícia. O programa Discutindo a Notícia nasceu com a rede aberta de televisão e ele é vinculado na NET, no canal 9, na Vivo TV, no canal 186 e também nós temos um canal no YouTube. Você pode entrar no YouTube, digitar Discutindo a Notícia e lá você poderá acompanhar todos os programas que já foram exibidos aqui pela Rede Aberta de Televisão. E também a possibilidade de você acompanhar o programa ao vivo pelo site da Rede Aberta, que é o www.tvaberta.tv.br. O Discutindo a Notícia, ele tem uma função básica para com você, telespectador, telespectadora. E qual é essa função? Nós fazemos desse programa uma tribuna para discutir os maiores problemas do Brasil. E nós entendemos que, de posse desses conhecimentos, você, cidadão brasileiro que está nos vendo nesse momento, pode fazer o que eu chamo de uma gestão participativa. Isto é, fazer a sua parte contribuindo para a correção de rumos errados que o nosso país esteja desenvolvendo nesse momento. Tem dois convidados maravilhosos hoje no programa e quero cumprimentar então o primeiro deles, o Dr. Márcio Strenbruck, que é cirurgião vascular e angiologista. Boa noite, doutor. Boa noite, Vicente. Boa noite, Roberto. Boa noite, telespectadores. Para mim é sempre um prazer estar aqui com vocês, discutindo a notícia, podendo desabafar, falar à vontade. Afinal de contas, né, nosso país é um país livre, todo mundo faz o que quer e o que bem entende, né? Não tem limite. Mas é sempre um prazer poder pôr em prática a nossa cidadania ativa. Quero cumprimentar também o Roberto Marques, que é jornalista e apresentador na TV Bandeirantes, diretor do programa Passaporte.com. Boa noite, Roberto. Boa noite, é um prazer muito grande estar acompanhando de vocês aqui, uma honra conversar com os telespectadores da TV Aberta. Debater o Brasil é sempre muito importante. A democracia nos proporciona que essa pluralidade de informações, pluralidade de opiniões, e nós, quando sentamos na mesa, não somos os donos da verdade. Nós apenas puxamos um debate e é interessante que você em casa possa contribuir de uma forma extremamente democrática também, dando a sua opinião à sua casa, acessando o programa e participando conosco nessa noite. É um prazer muito grande estar aqui essa noite com vocês. O prazer é todo nosso, você pode ter absoluta certeza. Doutor Márcio e Roberto, nós estamos aqui hoje para discutir alguns aspectos que eu acho interessante. E o primeiro programa desse mês, nós vamos discutir a respeito do que está acontecendo com a inflação no Brasil. Eu vou colocar bala na agulha para que vocês tenham condições de fazer os seus comentários. O Copom abriu e confirmou o aumento de 0,25 na taxa de juros aqui no Brasil. Com isso, atingimos uma taxa de 11% de juros ao ano, a maior taxa de juros do mundo no momento. Observa-se que mesmo com a alta de juros em 11%, a inflação não se mantém estável, isto é, ela está com tendências em alta. Portanto, estão manipulando os índices de inflação, pois podemos dizer que temos uma inflação real muito mais alta que a inflação oficial. Esta razão por conta de que está existindo muitas greves. Por quê? O trabalhador quer o seu salário corrigido de acordo com a inflação real e não de acordo com a inflação oficial. O que o senhor acha em controlar, doutor Márcio, a taxa de juros, a taxa de inflação com os juros altos? Bom, para começar, se a gente parar para analisar a história do nosso país, nós, né, que já passamos dos 25 anos de idade, sabemos que manipulação de taxa de inflação e divulgação de dados errados ou falsos não é novidade.
Pode-se falar muito mal do nosso atual governo, sem dúvida nenhuma, em outros aspectos, mas a divulgação falsa de uma inflação que não é a real, isso não é novidade, nós já tivemos isso lá para trás, foi um caos. Se a gente parar para analisar, quando a inflação começa a subir, significa que a nossa geração de riquezas está aquém do que deveria ser em relação aos nossos gastos. Então eu imagino que na economia da sua casa você não deve gastar mais do que ganha, porque aquela diferença de dívida que você vai acumulando equivaleria à inflação. Nós temos os juros mais altos do mundo, como é fato, como você disse. Agora, por que nós acabamos fazendo isso? Porque o Brasil, infelizmente, tem um histórico de não ser um país sério, isso já dito muitos, mais de 60, 70, de Gaulle, mais de quase 70 anos atrás, nós temos a fama de não ser um país sério. Então, dificilmente um investidor é atraído para esse país meramente pelo mercado que aqui existe. Então, uma forma de atrair esse dinheiro de fora é ter um alto índice de juros para que se tenha um ganho de capital e não um ganho de produção. É isso também que acaba destruindo a nossa indústria e piorando e aumentando a importação. E com isso a inflação vai aumentando, aquela diferença vai aumentando. E fora isso, toda a corrupção, que é um ralo enorme, não diria que nem um ralo, uma boca de lobo, por onde escorre todas as nossas riquezas, e escoa tudo por lá. Isso também acaba aumentando a inflação. Era só acabar com a corrupção, resolveria a nossa inflação. Não sei se eu estou certo, se eu estou errado, mas essa é minha opinião. O que o Roberto acha disso? Concordo plenamente com a sua opinião. Eu vou dar apenas um foco um pouco diferenciado por um outro ângulo. O que é a inflação brasileira? É exatamente a maquiagem ou a incompetência ou a falta de transparência com a coisa pública. O que é o governo? O governo ele é inexistente. As pessoas, eu, você que está em casa, os dois colegas que estão aqui na bancada, é que contribuímos para um caixa geral que o governo arrecada. O que tem feito o governo brasileiro? Não tem feito o dever de casa. Como é que se cria uma inflação? É com maquiagem, é com incompetência, é com desleixo, com dinheiro público. A gente está vendo todas as mídias, todos os dias nós acordamos e vamos dormir no último jornal assistindo, exatamente escutando isso no noticiário. O governo, em vez de fazer a sua parte interna, como é que o cidadão resolve na sua casa? Ele chama a sua esposa, os seus filhos e fala: o nosso orçamento é de X reais por mês. Portanto, eu não posso ter um carro importado com essa renda. Eu não posso ir para Miami com essa renda. Mas eu posso ir em Caldas Novas, eu posso ir a Salvador. Ele prepara o orçamento dele, prepara a sua vida baseado no orçamento. O que o governo faz? Especialmente o governo que está aí. Se você perdeu uma eleição, você é um sério candidato a ser ministro. E aí se criou uma cabide de emprego, transformou, em vez de valores para investir no Brasil, os valores que são arrecadados de todos nós, de nós da bancada e de você que está em casa nos assistindo, para quê? Para bancar outras coisas que não sejam o país. E essa inflação, ela fica flutuando, porque você não faz o dever de casa, você gasta mais do que você arrecada, incha o país com burocracias, né? E deixa de lado o investimento fundamental na saúde, na educação, na segurança e no transporte, naquela coisa cotidiana do dia a dia de cada cidadão brasileiro. E aí o que acontece? O governo começa a maquiar números. Conclusão desse primeiro programa deste mês. O governo tem como despesa, ela é muito maior do que a receita. E o que representa o Tesouro Nacional? É o dinheiro que nós pagamos os impostos e que forma o Tesouro Nacional. Muito bem. Se o governo decide pegar o nosso dinheiro que está no Tesouro Nacional
e mandar para qualquer outro país, como mandou para Cuba e outros, aí que vem a posição do programa de hoje, a gestão participativa sua, povo. Como é que o brasileiro pode ficar quieto sem querer saber o quanto mandamos para Cuba, como mandamos, em que circunstâncias nós mandamos? Porque na realidade nós estamos pagando impostos para que eles retornem em benfeitoria para a sociedade. E de repente nós acabamos de pagar os impostos e esse dinheiro todo não veio para nós, foi para um outro local. E o governo diz que isto é uma intenção de caráter fundamental para o país. Nós perguntamos, o que é fundamental para nós em Cuba? Responda você. Vamos ao nosso break. Estamos iniciando a segunda parte do programa, onde nós vamos discorrer um pouco do que fazemos no dia a dia. Dr. Márcio Stringbruck, gostaria de fazer a seguinte pergunta ao senhor. O que é trombose e quais os cuidados que se deve ter quando em viagens longas? Esse é um assunto até que diz respeito ao meu amigo aqui do lado. Um assunto vai complementar o outro. Complementa o outro. Bom, primeiro vamos falar o que é trombose, né? Todo mundo se refere a trombose, o leigo não imagina o que é uma trombose. O termo trombose significa quando se forma um coágulo dentro de um vaso sanguíneo. O sangue, ele é um fluido que, se a velocidade dele cair abaixo de um limite mínimo, ele vai coagular. Alguém de vocês já, meu amigo aqui que é mineiro, alguém de vocês já fez aquela coalhada em casa? Pegou o leite, deixou ele talhar, ele vira aquela ricota, depois vai pingando o soro e forma um queijo? E exatamente isso é a trombose. E o coágulo sanguíneo nada mais é do que uma coalhada de sangue, cuja cor dele é vermelho e não branco como do leite. Então, o telespectador já tem uma ideia então do que é um coágulo. Agora, o coágulo é tão ruim assim? Não, ele existe justamente para nos proteger de hemorragias. Quando a gente se corta fazendo alguma coisa, ou se corta fazendo uma barba, ou se corta se depilando, o que faz com que o sangue pare de sair é justamente a coagulação. Então, ela é uma defesa do ser humano, quer dizer, de qualquer animal, desculpe. É a defesa. Só que ela, se ocorrer dentro de um vaso, ela vai se tornar deletéria. Então existem alguns mecanismos que protegem o organismo de que não ocorra esses coágulos dentro das veias. Basicamente são três, conhecidos na medicina como tríade de Virchow. Virchow foi quem descreveu isso daqui. Então, um dos fatores que não deixa o sangue coagular é a velocidade com que ele corre dentro de um vaso sanguíneo, seja artéria, seja veia. Então, quando o sangue está fluindo, ele não coagula. Quando a gente se corta, aquela gota que sai está parado, e mais ainda o ar junto, ele coagula para parar. O segundo fator é a parede do vaso. O vaso sanguíneo é considerado, entre os físicos, um tubo perfeito. Então o sangue flui por lá sem nenhum atrito nas paredes. Quando essa parede do vaso se altera, aí pode-se ter um efeito de trombose, provocar uma trombose dentro do vaso. Então é o caso nas artérias, quando se forma a placa de colesterol, todo mundo já deve ter ouvido falar em arteriosclerose, né? Arteriosclerose ou aterosclerose, porque aquilo é uma placa de ateroma que chama. Aquilo o sangue vem numa velocidade, porque na artéria ele vai numa velocidade maior do que na veia, então ele bate naquilo lá, ele turbilhona, é como se eu fizesse um chantilly.
Então ele pode coagular e é por isso que às vezes dá um infarto agudo ou um derrame, alguma coisa do gênero, um AVC, um acidente vascular cerebral. E nas veias, quando ocorre a dilatação dessas veias, formando varizes, isso provoca duas alterações. Primeiro, a parede da veia fica toda irregular. E segundo, quando uma veia se dilata, o sangue circula lá com uma velocidade muito baixa. E isso já também pode proporcionar a coagulação. Falando nas viagens, então, sabe-se que na fisiologia, no normal, na circulação venosa normal, o sangue venoso que é utilizado pelos pés e pernas, ele tem que subir contra a gravidade e ele é bombeado pela panturrilha, pela musculatura da barriga da perna. Essas veias passam por dentro da musculatura, eles espremem essas veias, impulsionando o sangue para cima. Por que o sangue não desce? Porque dentro dessas veias existem válvulas que fazem com que o sangue pare, não volte, aí ele é bombeado, anda mais um pouquinho e assim ele vai sempre subindo. Só que isso depende de um exercício. Mas puxa vida, no meu dia a dia eu estou parado, trabalhando, sentado. Sim, isso não é bom. Mas na hora que deu aquela vontade de ir ao banheiro, você levanta, vai, anda, cansou a perna, levanta, anda, está cansado aqui, eu estico a perna na minha cadeira, eu posso fazer uma série de coisas. Porém, numa situação em que eu sou obrigado a ficar parado muitas horas, mais do que pelo menos 4 horas, numa lata de sardinha, sentado, onde eu não posso nem me mexer e o pé fica parado para baixo, a chance de haver uma trombose é muito maior, porque não se consegue exercitar a perna. Aí perguntam alguns, mas se eu andar dentro do avião, ou se eu ficar movimentando as pernas é bom? Sim, sem dúvida nenhuma é bom, mas não é suficiente. Tenta andar dentro de um avião, uma viagem longa, com serviço de bordo andando lá, ninguém passa. Aí você tem que, dá licença, tem que encostar aqui, não dá, não consegue andar. Segundo, vai chegar um momento que você vai dormir. É importante também o líquido não alcoólico para hidratar. E assim vai. Eu poderia falar um monte de coisas, mas senão o programa vai acabar amanhã. Como prevenções, isso vai ficar para uma outra ocasião. Seu endereço eletrônico. Maiores dúvidas, www.livredevarizes.com.br. Roberto Marques, você tem um programa na TV Bandeirantes, todo domingo, e o programa chama-se Passaporte.com. Falando em Passaporte.com, o que é o turismo? O turismo hoje é uma coisa muito vasta. Antigamente se falava em turismo como fazer uma viagem. E o turismo não é fazer uma viagem. O cidadão que vai fazer uma viagem ou só, ou a sua família, ou com os amigos, ele pensa na hotelaria que ele vai hospedar. Ele pensa no meio de transporte que ele vai fazer, se ele vai de carro, se ele vai de avião, se ele vai de navio. Qual é o meio de transporte? Depois hospeda-se. Que restaurante eu vou frequentar? Aí você pega uma outra cadeia produtiva. Aí você tem o turismo das atrações culturais. Estou indo para Las Vegas. E aí? Você vai ficar? Você vai no cassino, você vai ver show, você começa a ver as atrações culturais. Depois você tem o turismo de compras, os roteiros de compras. E o brasileiro adora, mano. Olha que os números estatísticos do Brasil é uma Esse ano, principalmente, mexeu até com o produto interno bruto. É no bruto. Por quê? O Brasil não cai a ficha que tem que derrubar a carga tributária e as pessoas saem daqui, custeiam as passagens. Um dos lugares que mais faz compra barata no mundo hoje é o Panamá. Lá tem uma zona franca. Você compra tudo quanto é equipamento eletrônico da mesma marca que tem nos Estados Unidos e imposto zero. O seu endereço 60 eletrônico. minutos passa. www.passaportetv.com. Você também pode ter um canal no YouTube, você tem informações facilmente, é só entrar no Google lá, digitar lá passaporte.com, Band, com Roberto Marques, você tem uma gama de destinos que a gente frequenta. O programa tem uma pauta nacional e uma pauta internacional, e mesmo estando do trem turístico, fazendo as feiras, que são a parte onde a gente debate o turismo nacional e o turismo nacional com a cadeia produtiva reunida, eu
sempre pego aqueles destinos que eu estou participando dessas feiras e coloco para o telespectador como opção de quando promover sua viagem, ter lá um guia de seguir. Isso Muito que você obrigado. nem citou, turismo médico, hein? Se eu Que é for- uma coisa mais Ó, recente. o turismo médico, o turismo de business, também eu citei aqui, Sim, porque sim. hoje na cidade de São Paulo, a base dela é o turismo de negócios. Mas São Paulo, o senhor lembrou muito bem, São Paulo hoje existe um roteiro médico. As pessoas vêm para cá, fazem os seus tratamentos médicos e em seguida fazem lazer. Sim. Exatamente. Complemento. Opa, Você vem para cá, vem para São Paulo, se trata e tal, depois você escolhe ou o próprio estado de São Paulo, ou você procura um outro estado brasileiro para fazer o lazer e vai com a sua turma para lá. Às vezes a turma vai na frente, você fica fazendo o tratamento aqui e encontra uma turma depois lá. mas isso E tem porque... crescido muito esse turismo. Eu sabe? sei, eu estou no meio. Nós estamos. Estamos no meio. Isso porque o povo brasileiro não valoriza o seu profissional, mas no Brasil existe tecnologia médica e médicos tão bem capacitados ou até melhores no tocante à manipulação cirúrgica do que os americanos. E o custo aqui, apesar de ser elevado para nós, ainda é um custo bem menor para pessoas que vêm da Europa ou dos próprios Estados Unidos. Inferior. Principalmente na área estética, onde o cirurgião plástico Pitangui, o grande Ivo Pitangui, que é o pai da cirurgia plástica moderna, ele é reconhecidíssimo no mundo inteiro. E, modéstia à parte, na minha área de flebologia, o Brasil também tem as melhores tecnologias na área de varizes, que envolve doença e estética. E com isso se recebe muita gente de fora. Para finalizar, Tomás, esse segmento é tão amplo, depois você tem o turismo religioso. Sim, é Você verdade. tem tantas vertentes no turismo, É incrível. que é muito bacana, é muito amplo. Vai até amanhã também. É verdade, é verdade. Gostaria de comentar com vocês o que a equipe multidisciplinar Contatori faz nesses 45 anos. Eu vou mostrar um caso rapidíssimo, que é uma pessoa, um senhor, que veio de fora do Brasil. Na realidade, eu estou desde 1980 na Universidade Cornell, em Nova York. E lá eu aprendi e fiz o doutorado em ciência genética. Então, o que nós fazemos? Nós trouxemos elementos da genética para a odontologia e reorganizamos toda uma situação que a odontologia não tinha. Esse paciente fez uma cirurgia, ele usava uma prótese total, uma dentadura, e fez uma cirurgia com seu melhor amigo em Nova York. E foi feito então enxertos, e o colega, o amigo, disse que 4 meses após a maturação do enxerto, ele teria condições de fazer os implantes. E passaram-se 4 meses, quando foi abrir, todo o enxerto estava necrosado. Por que o enxerto necrosa? Imagina você, telespectador, que a minha mão esquerda é o osso remanescente do paciente. Eu venho com um enxerto e coloco um enxerto no osso remanescente. Para esse enxerto pegar no osso remanescente, significa que ele tenha que receber nutrição do osso remanescente. Sem nutrição, não tem como esse enxerto, no dito popular, pegar e no dito científico, maturar. O enxerto não matura. E, na realidade, houve um grande erro aí, porque a cirurgia, que é a macrocirurgia, foi feita bem, mas a microcirurgia, que o meu amigo Dr. Márcio Simburgo faz tão bem, esta microcirurgia que foi realmente a grande solução desse caso. Vocês estão vendo neste filme que nós estamos dentro de um hospital, aqui em São Paulo, fazendo esta cirurgia. Qual é a diferença da minha cirurgia para a cirurgia que foi realizada nesse paciente? Vocês observem que eu tenho aqui o osso remanescente, eu vou colocar um bloco ósseo. Entre
o enxerto e o bloco ósseo, eu coloco as células tronco de pluripotência induzida. O que essas células vão fazer? Vão construir vasos, artérias. E quanto mais vaso, mais artéria, mais nutrição o meu enxerto vai receber. Conclusão: este paciente nessa cirurgia, ele fez todos os enxertos e nas áreas onde ele tinha como colocar implantes, eu já coloquei nesta primeira cirurgia 5 implantes, como o telespectador está vendo. Acabou a cirurgia, no dia seguinte eu já entrei com uma peça parafusada temporária sobre os 5 implantes. O paciente foi embora e voltaria daqui 4 meses, já feliz, porque ele veio com uma dentadura e saiu com uma peça parafusada temporária. 4 meses se passaram, eu fui para um segundo tempo cirúrgico. E aí o que eu fiz? Coloquei os implantes que não foram possíveis colocar na primeira cirurgia. E por que eu tenho como colocar nessa segunda fase? É porque houve a maturação e eu ganhei 25, 30 milímetros de osso. Estou colocando implantes com 18, 19 milímetros de altura, que é uma senhora raiz em titânio. Esse tipo de cirurgia nós realizamos muito aqui em São Paulo, nos grandes hospitais de São Paulo. A equipe Contatori, ela é uma equipe que preza pela ciência, tecnologia e inovação. Quero deixar a vocês o meu site, que é o www.odontologiacontatori.com.br, e o meu e-mail, que é o contatori@uol.com.br. E vou também deixar, se você me permitir, o nosso telefone, que é o 50 55 10 15. Eu e os meus amigos desejamos a você um final de semana maravilhoso com a família e, mais importante ainda, com Deus. Até o próximo sábado.